Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 88 da nossa leitura do Novo Testamento, nós estamos dando início ao livro de Atos. O livro de Atos narra a história da igreja cristã primitiva e a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele mostra como o Espírito Santo guiava os apóstolos que ensinavam e realizavam milagres em nome de Jesus. Este livro provavelmente foi escrito por Lucas, um médico e discípulo de Paulo, que também escreveu o Evangelho de Lucas. E por que Lucas escreveu Atos? Para dar um relato ordenado da disseminação do Evangelho, para mostrar a unidade, continuidade e inclusão da comunidade cristã primitiva, para enfatizar a fé inabalável dos primeiros cristãos, a introdução do Espírito Santo e o seu poder habilitador na vida dos crentes, a crescente oposição ao Evangelho de Jesus Cristo, a caminhada da Igreja de Jerusalém a Roma, a conversão de Saulo de Tarso e o seu comissionamento como um dos principais propagadores da fé cristã. E o que esse livro nos ensina? Que Jesus é radiante e cheio de vida e que governa soberanamente e sempre estará presente por meio do seu Espírito em sua Igreja, e que o Evangelho deve ser espalhado até os confins da terra, e que a fé depositada em Jesus pode salvar alguém, inclusive toda a sua família. Bem, hoje nós leremos o capítulo 1. Vamos à leitura? Atos 1. Introdução à Ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente, em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas, disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite.
e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.